Eu quero falar de algo aqui, irmão, que eu trouxe uma reflexão numa sexta-feira, mas foi muito rápida, bem rapidinha. E aí eu, pensando, pastor Eliakim, agradecer também na confiança do pastor Eliakim, mais essa oportunidade, de muitas outras. E quando ele me mandou a escala, eu prontamente. E aí eu vinha pesquisando algumas coisas, e aí eu vim parar aqui, saí, depois vim parar de novo, eu falei, mas eu já falei disso. Mas o público era pequeno numa sexta-feira, e eu falei, vai ser isso. Aí demos mais uma melhorada, botamos um molho, e voltamos aqui para compartilhar com você. Eu botei como tema dessa mensagem, um tema um pouco polêmico, mas vai servir de reflexão para nós, e nós vamos sair daqui nessa noite refletindo de fato o que é que nós somos de fato. Botei o tema dessa mensagem, milho ou pipoca. Interessante, né? Quem estava aqui na sexta-feira, quando eu ministrei, que tem tempo, já vai falar, eu lembro e tal, mas era pouca gente. E eu botei o tema dessa mensagem, e isso aí poderia ser muitos outros, mas eu botei porque eu quero refletir sobre isso. Coloca para nós o texto, filho, Apocalipse 3,15, por favor. Vamos ler no 3, como eu faço sempre. 1, 2, 3. Depois a gente... Então, querido, acho que muita gente aqui tem o costume de fazer pipoca em casa. E feliz aquele que tem uma pipoca com tampa de vidro. Quem tem? Pipoca, panela que tem uma tampa de vidro, para você ver o processo. É lindo, né, o processo. E aí eu trouxe algumas reflexões para nós. E eu fui buscar por que o milho, por que ele estoura. Talvez você sabe, quem estava aqui na sexta-feira, que é bom de memória, vai lembrar, mas tem um processo para o milho estourar. É diferente do milho comum, dessa espiga que a gente come aí, que faz uma série de coisas. É diferente. O milho de pipoca, ele contém dentro dele gotículas de água. E existe uma massinha muito minúscula que leva ele a estourar. E me chamou a atenção essa questão de água dentro do milho de pipoca. Dentro do milho tem gotículas de água. E qual é o processo para o milho estourar? Se você botar o milho puro no fogo, ele vai queimar, ele não vai entrar no processo, ele não vai estourar e não vai virar pipoca, vai dar o cheiro de queimado. Mas qual é o processo para o milho estourar? Você coloca... Vamos lá? Quem pode me ajudar? Alguém faz pipoca? Coloca o quê? Óleo. É isso mesmo. Eu não entendi, mas é isso mesmo. É o milho, o óleo e o fogo. Eu coloco sal depois. Inventaram um negócio lá em casa que minha pipoca é boa. Só eu que faço pipoca. Isso é armação. Isso é armação, né, pastor? Isso é armação. Não é boa. Sai queimada, mas a minha pipoca é a melhor. Diz. Vou nem dizer dizem, porque é só uma pessoa. Diz. E ela fala que a minha pipoca é a melhor, mas não é, eu sei que não é. Agora, o que me trouxe, irmãos, o que me encabula nisso aqui, é que é o processo de óleo, bota o milho, o processo de óleo, se você pegar, você dá glória a Deus, amém, não sei. O processo do óleo, a Bíblia fala do óleo, a Bíblia fala do fogo, óleo e fogo, você está conseguindo entender? Óleo e fogo, você não está entendendo. Óleo e fogo, você não entendeu. Você bota o óleo e fogo, ela começa a esquentar, e o que ela faz? Estoura. Agora, o que me chama a atenção nisso,
que ela sobe amarelo, cor de ouro, legal. Ela sobe amarela, ela sobe, quando ela desce, que cor que ela desce? Branca. Branca te lembra alguma coisa? Santidade, veste limpa, te lembra alguma coisa? Óleo, fogo, santidade, te lembra alguma coisa? Não está lembrando. Então, ela sobe amarela, cor de ouro, tem valor? Na terra. Branco, ela desce. Quando ela sobe, ela bate na tampa, que se você deixar sem tampa, você vai perder, vai cair no chão e as crianças vão ficar catando. Ela sobe amarela e desce branca. Ela sobe, quando ela desce branca e ela fala para os outros milho, você pode estourar. Você pode ser diferente, você pode estourar. E aí ela começa a estourar. E aí ela pega um processo de quê? Unidade. Elas vão, você vê que é um pouquinho de milho, mas quando estoura tudo, a panela está até em cima, ao ponto de, se a tampa for leve, ela até joga para cima. Isso me chamou a atenção. Óleo, fogo. Sobe amarela, desce branca. Branca, santidade. Para Deus, branco é santidade. E quando ela sobe, ela já sobe amarelo. Talvez você está pensando, mas o amarelo é mais caro do que o branco. O amarelo, o ouro, ele tem valor nessa terra, mas a santidade tem valor diante de Deus. O ouro vai ficar nessa terra, mas se você tiver com as vestes branquinha, limpinha, diante de Deus, é melhor do que o ouro, porque o ouro vai ficar. Mas quem tiver com as vestes branquinha, vai subir. Então, para Deus, o ouro, para mim, o ouro tem valor nessa terra, mas quando eu estiver no processo que a Bíblia diz, se não tiver santidade, ninguém verá a Deus. Então, eu preciso estar preocupado com as minhas vestes, não só em conquistar, crescer, avançar, fortuna, ouro, casa. Nada disso é pecado, amém? Nada disso é pecado. Mas nós precisamos estar preocupados também com essa etapa da nossa vida, que vai repercutir nos esposos que não são crentes, na esposa que não é crente. Se você estiver levando uma vida de santidade e o teu filho assistindo, quando você partir, o teu filho vai estar convicto de quem você era em Cristo e quem ele deve ser. Ou seja, nós somos um espelho ou exemplo. Então nós precisamos estar preocupados com isso. Interessante que dentro do milho tem gotículas de água. Aí eu não, a minha cabeça, coloque Hebreus 12, 14, por favor. Dentro do milho tem gotículas de água. Quando ele entra na fusão de óleo e fogo, se você entende biblicamente, ele estoura, santidade. Dentro do milho tem gotículas de água. Agora Hebreus 12, 14, segue a paz com todos os homens, a santidade sem a qual nenhum homem verá Deus. Sem essa santidade, nós vamos viver um corre-corre nessa vida, vamos viver reclamando, e se você não sabe, quem reclama e murmura, adora aos demônios, atrai demônios. Quanto mais você murmurar, mais adoração ao demônio você está oferecendo. Então, se você quer levar uma vida miserável, continua murmurando das coisas desse mundo, onde você não vai conseguir mudar. Força para mudar aquilo que podemos mudar, chegou até as tuas mãos. Dá para resolver? Vai com todas as suas forças, resolve. O que não dá para você resolver, peça sabedoria a Deus para suportar, porque senão, querido, vai acontecer igual tem acontecido. Pessoas se envolvendo com coisas que não é para ele resolver, ele entra em parafuso, pira, desculpa a expressão, vai parar dentro de um escritório, dentro de um consultório para se tratar, para voltar, para recomeçar, para reconstruir. Onde, a bem da verdade, se nós buscarmos uma vida de santidade, a Bíblia é rica em tudo. A Bíblia diz assim, aquele que se alista no exército de Cristo não se embaraça com os negócios dessa vida. Deus nos chamou, você pode ter vindo até embaraçado, mas não é para nós vivermos embaraçado com os negócios dessa vida. Aquele que se alista no exército de Cristo não se embaraça, não vive enrolado. Política para lá,
isso para cá, eu vou viver a minha vida. Por quê? Se você viver uma vida de santidade, você vai conseguir administrar as situações, o teu psicológico, você vai ter psicológico para lidar com situações, e muitas das vezes você esquece que você, com o teu psicológico abalado, você tem filhos dentro de casa, você tem crianças, adolescentes, que querendo ou não, eles estão herdando isso. Amanhã já estão com problema, hoje já estão com problema. Por quê? Papai era assim, mamãe era assim, vovô era assim, então não tem problema eu ser assim. Não. Quando aceitamos a Jesus é para ter novidade de vida. As coisas velhas já passaram. Aquilo que me incomodava, que tirava a minha paz, já não pode tirar mais, porque quando Jesus se manifestou para mim, Ele falou o seguinte: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Ou seja, eu preciso ter um autocontrole, eu preciso ter domínio próprio. Domínio próprio é uma força interna que você tem, mas controlada. É na hora de explodir você, domínio próprio, eu preciso trabalhar isso. Você tem uma força, mas você precisa controlar. Às vezes o momento é até para você explodir, como diz por aí, é para chutar o balde, é para pular em cima. Mas você pega e fala assim, a Bíblia fala que eu preciso ter domínio próprio, para que o meu filho veja um processo de santidade em mim. É hora de você falar, mas você se cala. Você pode até falar, mas às vezes você fala certo na hora errada. E às vezes você fala na hora certa e usa as palavras erradas. Por isso que a Bíblia diz, esteja prestes a ouvir. Se retarda mais em falar, deixa quem quiser falar, fica só ouvindo. Que assim, nós vamos ter autocontrole, como lidar com determinadas situações. Porque estão gerando filhos assim, assado, porque veio do pai, transmite para o filho, às vezes um comentário dentro de casa. Eu conheço pessoas que deixou de ir para a igreja, por quê? Chegava dentro de casa, e a pessoa não ia, e chegava falando mal da igreja. Aí a pessoa analisou e falou, eu vou para a igreja, você só chega aqui contando problema de igreja? Aqui é onde nós deixamos tudo nos pés do Senhor, tudo aqui. Ansiedade, preocupação, política, deixa a política. Se você tem a convicção de quem você é em Cristo, o mundo vai desabar. Mas quem está em Cristo, pode tirar teu chão, Deus vai fazer você flutuar. O mundo está perdido em desavença, discussão, briga, e você está ali. Mas eu sei que tenho crido, é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E deixa discussão aqui, discussão ali, e às vezes perdemos ou desperdiçamos até a oportunidade. A pessoa chega do teu lado na fila ou num posto, sei lá onde for, e começa a murmurar, te dando a oportunidade para você falar de Jesus, falar da mudança que Deus fez na tua vida. Muitas das vezes nós compartilhamos ou compactuamos daquela conversa, daquela murmuração. É mesmo? Você quer ver onde vê muito isso? Posto de saúde. É mesmo, isso aqui não muda. O governador só faz não sei aonde. Aí o crente chega e fala assim, é mesmo. Eu vim de lá, está assim, lá também está assim. Gente, eu não fui chamado para ser contaminado pelo mundo. Eu fui chamado para contaminar o mundo com a essência que Deus colocou em mim. Deixa quem quiser gritar, deixa quem quiser brigar, deixa quem quiser discutir, reclamar. Na época da pandemia, no Rio, no nosso ministério, o mundo está em crise. Eu falei, olha, o mundo está em crise. Nós estamos em Cristo. O mundo está gritando que está em crise. Nós estamos em crise, em Cristo. E o nosso dilema é, aconteça o que acontecer, se você estiver em Cristo, você vai administrando, até você chegar do outro lado. Não é por muito se preocupar que os problemas vão ser resolvidos. Vamos lá. Quando o milho sobe, ela volta branquinha em santidade. Sobe milho, desce pipoca. Um pouquinho de milho
vira uma montoeira de pipoca, que às vezes a pessoa nem consegue comer. Nossa, fez muito, mas você botou um pouquinho de milho. Nós podemos considerar um grupo ótimo se nós nos unirmos em unidade e contagiar, explodir como a pipoca faz, no meio das outras. Ela desce e fala assim, você também, o milho desce estourado e fala, eu estourei, você também pode, você também pode. E elas vão se juntando, quando vê, todas estão estouradas. Se nós unirmos a nossa força, fazer um bom trabalho nas células, esse lugar fica pequeno para a glória de Deus. Mas não, um puxa para cá, culto dos homens, não vou. Culto das mulheres, eu não vou. Igual foi falado, faltaram 10 ou 12. Mas se nós juntarmos em um só propósito, irmão, é entendível quando tem compromisso. Isso para Deus é inquestionável. Mas pessoas que deixam de participar, de estar no corpo, para estar fazendo sabe o quê? Nada. As células. 7 horas célula. Vamos nos reunir 6 horas. Vamos pegar essa rua aqui, de ponta a ponta. Vamos bater nos portão. Olha, tem oração na minha casa. Ali na casa da irmã fulana, na esquina, tem oração lá. Leva o teu problema lá, nós vamos orar. Olha, quem sabe Deus responde e tal. Mas nós estamos girando em torno de nós mesmos e as vidas lá fora, esperando uma palavra daquele que Deus chamou e falou, eu vos chamei porque vós sois forte. Por isso que eu te chamei. E nós, muitas das vezes, preocupados com tantas outras coisas, mas o ID está ficando. Estamos perdendo espaço, estamos deixando de fazer. E aí todas elas estouram. Nós precisamos estourar, de fato, como esses milho, estourar nessa geração e falar que Jesus salva, cura, liberta. Esse lugar não vai comportar. Irmão, que tem de gente clamando lá fora, que tem de gente reclamando, murmurando, só falta o crente chegar e falar assim, vamos na minha igreja, Deus tem resposta para isso. Vamos lá na minha célula, Deus tem resposta para isso. Mas falando de você não, eu não tenho feito o que eu fui chamado de fato para fazer. Preciso conquistar? Preciso avançar? Preciso. Volto a dizer, não é pecado. Mas precisamos estar preocupados com o que Deus confiou nas nossas mãos. Se você administrar isso aqui, as outras coisas você... Sabe por quê? Deus paga bem, paga adiantado. Tem gente aqui colecionando bênçãos. Bênçãos financeiras, bênção material. E porque um vai e o outro, em vez de ir, para... E quando não para, anda para trás, ainda acaba perdendo o pouco que Deus confiou. Precisamos sair daqui refletindo. O ouro tem valor terreno. Quem tem uma barra de ouro hoje, mas isso vai ficar. Agora a santidade, sem a qual ninguém verá Deus, é isso que nós precisamos refletir. Coloca para mim, filho, João 7,38. Dentro do milho existe gotículas de água, é o que faz ele explodir, estourar, e ele como se virasse ao avesso. Imagine dentro de mim e de você. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas fluirão de dentro de você. Vou pedir você para repetir no 3. 1, 2, 3. Ali não está falando gotícula. Se um milho com gotículas explode, e isso é uma ilustração que eu fiz na minha cabeça, ela explode, estoura, desce e fala com a outra, você pode, você pode, você pode, você pode, você pode. Daqui a pouco começa a estourar, e ela pega o processo de onde? Direção para o alto, todas unidas. Todas unidas. Agora dentro dela, dentro do milho, gotículas de água. Agora, dentro de nós,
A Bíblia diz que é rios de água viva. Quando você começa a falar de Jesus, quando você começa a falar, Deus vai soltando, vai descendo, vai alimentando, vai liberando, vai liberando. Quanto mais você sentir sede de Deus, mais Ele vai te encher, mais Ele vai liberar para você contagiar tua casa, tua família, teus vizinhos, tua sociedade e toda Manaus, para que eles venham entender que Deus é o grande autor e consumador da nossa fé. Mas de fato nós temos vivido isso. Nós temos vivido essa verdade que dentro de nós, ou essa nascente secou. Não pode. Não pode ter secado. Porque Jesus é uma fonte inesgotável. Tem sede? Ide buscar e beber de graça, porque Ele libera. Mas se você não sentir sede, Ele não vai desperdiçar, jogar água até você para desperdiçar. Ele vai liberar a quem tem sede. Quem tem sede, vá até ao Senhor buscar alimento de palavra, alimento de sabedoria. Tudo que você precisa está aqui. Está aqui. Eu gosto de falar. Se converteu, saiu crente, saiu o manual. Não quer perder a garantia? Lê o manual. Senão você vai perder todas as garantias que você tem. Tudo, tudo. Prosperidade, criação de filho, casamento, tudo tem aqui. Se você não consultar o manual, você vai ficar. Deus espera que nós explodimos nessa cidade, nessa geração. Tem um louvor que nós cantávamos muito quando a gente fazia evangelismo no Rio. Que não passe de nós, que não passe de nós o teu Espírito. Que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante. Deus quer fazer nessa geração o que é para ser feito hoje. Amanhã é a geração que vem, os netos do pastor Josafá, os bisnetos, mas nessa geração Deus confiou a mim e a você. Precisamos refletir nisso de fato e de verdade, porque nós não podemos fazer desse lugar idas e vindas. Aí chega lá fora, nós pegamos os problemas, botamos numa bolsa, vamos para casa, amanhã eu vou resolver esse aqui vai ficar. Não, depois eu resolvo esse. Amanhã não existe, ontem não existe. Existe hoje, presente. Decida hoje, presente de Deus. Hoje é um presente, Deus te deu um presente. A Bíblia diz que o amanhã poderá não chegar, ontem passou, não volta mais. E muitas das vezes, temos desculpa do tempo. Aqui é o tempo, aqui o tempo, aqui isso. Quando Jesus chamou pessoas para fazer a obra, não tinha ninguém à toa. Não tinha ninguém à toa, estavam todos ocupados, cuidando de ovelha, tudo. Aí eu fui refletir. Deus chamou só pessoas ocupadas, comprometidas. Ele chamou a mim e a você. Você é comprometido com o teu trabalho, com a tua casa, com as tuas finanças, com a tua vida profissional. Se você é comprometido, Deus te chamou porque Ele sabia que você seria comprometido com o reino. Mas não, hoje, pastor, não dá. 24 horas é dado para todos. Existe, irmão, tudo é entendível. Existe um momento que você está estudando, está na faculdade, está numa pegada, é entendível. Não precisa justificar. Deus conhece. Eu estou falando daquele tempo que você poderia estar investindo numa vida de busca, de mais intimidade, e você, está bom aqui. Está bom aqui. Tem um negócio que você não recupera nunca na sua vida. Você perde um carro, você recupera. Você perde um valor aí de golpe, que muita gente cai, você recupera. Roubam o teu carro, você recupera, trabalha. Agora o tempo, você nunca... Você pode gravar, dia 14, 18 horas, 14/12/2025. Esse dia nunca mais vai voltar. Essa hora nunca mais vai voltar. 14/12/2025. Nunca mais volta. Então, querido, valorize o tempo que Deus preparou para você. 24 horas para todos, sem exceção. Os políticos se viram para cumprir a agenda, os cantores, gospel em todos os sentidos, os pastores para cumprir o seu propósito no reino. Nós, será que eu estou administrando o meu tempo, as minhas 24 horas, como Deus gostaria que eu estivesse administrando? 24 horas.
Guarda isso. A moeda mais preciosa, mais valiosa, é o teu tempo. O que é que você está fazendo com o teu tempo? A moeda mais valiosa. 14/12/2025, 18/2, nunca mais volta. Volta amanhã, que é dia 15, volta 2026, o mesmo dia 14 de hoje, mas isso aqui não volta. Analise o que você está fazendo com o teu tempo. Invista no reino. Saia um pouco da vida secular, não 100% que nós precisamos nos manter financeiramente, mas investe o teu tempo um pouco no reino. Fala mais de Jesus para quem precisa. Onde você vai, tem gente surtada. Onde você vai, tem gente viciada. Onde você vai, tem gente falando, para mim não tem mais jeito, para mim acabou, eu vou acabar com a minha vida e tal. Onde você vai, tem. Nós precisamos soltar as travas, soltar as algemas, se é que podemos dizer, e sair e falar, Jesus cura, salva, liberta. Eu vivi isso, isso e isso, e eu falo para você, se Deus não mudar a tua história, pode colocar Deus em xeque, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria eu e não a cumpriria, diz o Senhor dos Exércitos. Ele quer fazer em mim e através de mim. Ele quer fazer em você e através de você. Como está a tua casa? Como está a vida que você está levando? O teu filho tem visto você preocupado com as coisas de Deus? Você está sendo exemplo, irmão, precisamos estar preocupados. Teu filho está vendo, mamãe é preocupada com as coisas de Deus. Tá? Não, vou não, filho. Pastora Fátima está lá, pastora Cristina, elas fazem, ou você, não. Na minha Bíblia tem um versículo que eu gosto de recitar ele, diz assim, quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumprir, porque Deus não se agrada de tolo. Na minha Bíblia tem. Quando você fizer um voto a Deus, cumpra. Cumpra. Porque você pode estar deixando de receber por algo que você prometeu a Deus e não cumpriu. Guarda essa frase. Ninguém é obrigado a tratar. Tratou, tem obrigação de cumprir. Em todos os sentidos. Deus perdoa, legal, Deus perdoa. Mas trata com alguém aí fora do mundo e não cumpre para você ver. Deus perdoa, mas vai ver se lá fora vão te perdoar. Guarda essa frase. Ninguém é obrigado a tratar. Tratou, tem obrigação de cumprir. A Bíblia diz sim, sim, não, não. Tratou, vai e cumpre. Não tratou com Deus, Deus perdoa. Agora vai tratar lá fora com um homem mau e não cumpre para você ver se ele te perdoa. Por isso que eu falo que servir a Deus é fácil. Lá fora é difícil. Precisamos fazer uma retrospectiva. 2026 às portas. Ainda tem um tempinho. 2026 às portas. 2026, feliz ano novo, prosperidade, sucesso, saúde, paz. 2026, ele terá os 365 dias, se não for ano bissexto. 365, se não for ano bissexto. É o bissexto. Tem gente pesquisando, 366. Porque nós vamos entrar no ano bissexto. A tua data de nascimento não vai mudar. Isso é para você ver que se você não decidir mudar, o ano que vem vai ser mais um ano. O ano que vem será mais um ano normal. A tua data de nascimento será a mesma. Problema continua com o nome problema. O teu trabalho continua sendo trabalho. Enfermidade não muda. Nada muda se você não decidir 2026, eu vou investir mais no que aquele pastor louco falou. Eu vou investir mais no reino. Eu vou fazer uma experiência para ver o que vai mudar na minha vida. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, não tenha medo de errar, você terá os mesmos resultados. Você quer ter resultado diferente? Tome uma atitude diferente para melhor. Mas se você continuar fazendo as mesmas coisas, eu não tenho medo de errar, o resultado será o mesmo. Chegar no final do ano, plano para 2027. Se você não falar assim, eu vou mudar. Esse ano vai ser o ano da virada. Eu não aceito o ano que eu levei, 2025. Eu vou mudar. Eu vou mudar.
Senhor, me dê sabedoria. Se eu ganho 5.000, eu vou buscar ganhar 10. Se eu ganho 10, eu vou para um lugar, mas Senhor, me dá sabedoria. Mas não deixa eu me corromper, porque o teu reino é prioridade, porque não adianta você ter uma finança, uma despensa bastarda, abastecida, e você está com a tua cabeça sem condições nenhuma de administrar, de curtir. Porque está aqui, ó. Está aqui. Tudo que você quer está aqui. Aqui comanda todo o corpo. Para refletir. Agora, interessante é que tem alguns milhos que não estouram. Coloca para mim, filho, Apocalipse 3:15. Tem uns milho que não estouram. Aí o que você faz quando você está comendo? Você bota na boca e faz o quê? Se mastigar, quebra o dente. Se mastigar, quebra. Aí o que acontece? Eu conheço as tuas obras, que não és fria nem quente. Eu gostaria que fosse quente, que fria ou quente. Coloca o segundo. Eu acho que a chave está no segundo. Isso. Então, como tu és morno e nem és frio, nem quente, não seja um provocador de vômito no Senhor. Deus quer ter prazer na tua vida. Deus, quando te chamou, Ele não errou. Nós que mudamos toda a trajetória. Deus não erra, Ele não tem sombra de variação. Comeve, não existe membro que provoca vômito no Senhor. Se não és quente nem frio, a palavra do Senhor diz o Senhor, vomitar-te-ei da minha boca. Ou você, porque essa história começa onde? Tinha fonte de água quente, fonte de água morna e fonte de água fria, que tinha as suas especialidades de cura. Água fria, água morna. Só que o povo vinha, a pessoa aceita Jesus, ele às vezes está quente, ele está no primeiro amor, ele quer pregar, ele quer fazer, ele quer acontecer. Aí ele vem, aí chega aqui, ele dá uma relaxada, ele fica morno. Ele não volta nem para o quente e nem para o frio, ele fica aqui morno. É isso que Deus fala. Os crentes, nessa igreja de Apocalipse, provocava vômito no Senhor. O milho que não estoura, a gente bota na boca e faz o quê? Você cospe ele fora. Mas Deus te chamou, querido. Ele conhece teu potencial. Você pode estar até querendo fugir, mas Ele te conhece. Ele sabe que se você determinar a explodir nessa geração, você vai explodir, vai contagiar 1, 2, 3, 4, 5. Esse lugar ficará pequeno para a glória de Deus. Porque foi para isso que Ele chamou. Ou não, eu estou pensando primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Se sobrar tempo, eu faço, eu vou lá visitar, eu vou lá orar com alguém. Se sobrar tempo, eu faço. Mas primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Não. Sai um pouquinho do teu, vai atender alguém que precisa. Porque eu já falei aqui, o problema que você está vivenciando, ele só é grande porque você está focado nele. Pergunta o irmão do lado qual é o problema que ele está passando para você orar por ele. Você vai falar assim, poxa vida, agora eu vi que eu não tenho problema. Diante do teu problema, é mesmo, para mim o meu problema acabou. Por quê? O teu problema só é grande porque você ainda não tem conhecimento do problema do irmão que está do teu lado, para orar por ele. Milho ou pipoca? Milho tem um valor terreno, amarelo. Branco, diante de Deus, santidade, tem um valor divino. Você prefere ficar com as coisas da terra, onde lá não entrará, lá não entra nada disso. Lá vamos receber um corpo glorificado, lá tudo vai ficar aqui. Você tem fortuna, está juntando fortuna? Vai ficar para os herdeiros, fica tranquilo. Os herdeiros vão tomar posse, mas lá, só você. Nem a esposa, nem o esposo, não, só você. Cada um vai se apresentar diante daquele grande livro e Deus vai, fulano de tal, Bizantina, Epaminondas, vai entrando. Você não. Mas em teu nome, Senhor, eu fiz, Pai.
apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E nesse grande dia só haverá duas palavras: vinde bendito de meu Pai, e herdai por herança tudo o que eu preparei para vocês desde a fundação do mundo, ou quem não constar no livro da vida, não se preocupe, que vai constar no livro do vizinho, que é tormento eterno. A Bíblia fala de dois livros: livro da vida e livro do tormento eterno, não tem outro. Se você não constar no livro da vida, não se preocupe, que no livro do lado vai constar o teu nome. Nós precisamos atentar um pouco para isso. Quero te convidar a se colocar de pé, refletindo, para sair daqui já focando alguém e falar assim: domingo eu vou passar de carro na tua casa, eu quero que você vá na minha igreja. Eu passo. Não, mas eu demoro a me arrumar. Gente, tem desculpa para tudo. Não, eu venho 4 horas, eu fico aqui. Mas eu quero que você vá na minha igreja. Sabe por quê? Lá tem um negócio lá que muda, a gente sai de lá mais leve, sai de lá diferente e tal. Quantas pessoas você conhece que agora está murmurando, reclamando de tudo que um dia você já reclamou? E nós? Qual é o nosso propósito nessa terra, nessa vida? Qual é o nosso propósito? É chegar diante dos pés do Senhor e falar: Senhor, me perdoa. Eu não quero 2026, os erros que eu cometi. E lembrando, os erros que você cometeu em 2025, eles vão existir. Mas você vai escolher cometer em 2026 ou não, a escolha é tua. Os anos continuam os mesmos, datas festivas, Natal, Ano Novo, tudo, Carnaval, não muda nada. Tudo vai existir. Data de aniversário do papai, mamãe, o dia que fulano morreu e tal, fulano nasceu, não muda nada. Mas a diferença está na decisão que você vai tomar. Você quer resultado diferente? Atitudes diferentes. Você quer ter os mesmos resultados? Tá bom para você? Também não vou te criticar. Se tá bom assim, legal. Continua fazendo as mesmas coisas. Quer resultado diferente? Atitude diferente. Nós vamos adorar o Senhor. Eu queria pedir com bastante carinho que você desse as mãos. Nós vamos cantar de uma forma que eu quero que você desce do salto, desce do pedestral. Deus ainda está tendo um particular contigo, e eu não tenho dúvida do que Deus está fazendo nesse lugar. Deixa a iluminação, por favor.